Pô, desculpa, tô um pouco sem ar aqui. Sabe como é a vida de professor? A gente tá sempre correndo pra lá e pra cá, e vai pra cima, e vai pra baixo, e vai pro lado, e vai pro outro, e gira e capota. Mas eu vou dar uma aula pra vocês. Então, ó, relaxa, relaxa. Escuta o Sensei Renan e vem comigo pra aula. E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar sobre teorias demográficas. Então te liga só, para entender isso que a gente vai falar, a gente tem que ver a foto desse cidadão que está aparecendo na tela. Cara de poucos amigos, né? Meio boladão com a vida. O nome desse cara é Thomas Malthus, e ele viveu ali na época da Revolução Industrial. Lembra? Você deve ter visto história, os caras ali com carvão, petróleo e tal. Thomas Malthus, nessa época, ele era um pastor que começou a observar que tinha muita gente. A galera começou a fazer filho, e aquilo começou a dar uma agonia no Thomas Malthus, porque à medida que começou a aumentar a população, começou a aumentar também o número de miséria, não tinha emprego para todo mundo, até que ele fez o que é considerada a primeira teoria demográfica do mundo, que serviu depois de subsídio lá pro cara que vocês vão ver em biologia, que é o Charles Darwin, tá? Então, qual seria a teoria aí do Thomas Malthus? Ele parte do seguinte princípio. Lembram em matemática, progressão geométrica, progressão aritmética, né? Então, ele acreditava que os alimentos iriam em PA, progressão aritmética. Nem vocês estão vendo aí na tela. 1, 2, 3, 4, 5. E a população iria em progressão geométrica. Como assim? 1, 2, 4, 8. Logo, ia ter mais gente do que recursos. E quando acontecesse isso, o Thomas Malthus falava que provavelmente a sociedade ou ia entrar em guerra, ou ia ter alguma epidemia, que boa parte das pessoas iam morrer e ia voltar a esse ponto de equilíbrio. Então, Thomas Malthus defendia o quê? Ele defendia que somente pessoas com muita grana poderiam ter filhos, tá? E ele defendia que a forma das pessoas não terem filhos seria através do celibato. Celibato, para quem não sabe, é se abdicar de qualquer tipo de prática sexual aí. A teoria dele foi muito usada na estatística, na matemática, só que ele não levou em conta alguns tópicos. Que tópicos foram esses? Primeiro, ele usava como exemplo sempre a Inglaterra. O mundo é muito maior que a Inglaterra e o mundo conseguiu produzir alimentos em bem maior escala do que o Malthus acreditava. Então a gente deve isso à tecnologia. O Malthus não conseguia imaginar que a tecnologia, pelo menos no campo, ia avançar a tanto. Hoje em dia, o problema é qual? Galera obesa. É muito mais o problema de galera obesa do que galera passando fome, só pra gente ter uma ideia, tá? Então isso foi uma coisa que o Malthus não conseguiu ver na época. Então a teoria dele foi refutada na época. Acabou tudo então, professor? É só isso que eu preciso para a prova? Claro que não. Surge aí os neo-malthusianos. Neo significa novo, né? Malthusianos porque retomaram a prática lá do Malthus. E o que os neo-malthusianos acreditavam? Eles já partiam do princípio que era qual? Não. Tem comida para todo mundo, tá? Então esse não é o problema. O problema é qual? O problema é que nos países subdesenvolvidos eles estão fazendo muito filho. Então os países subdesenvolvidos fazendo muito filho, eles não estão conseguindo enriquecer. Que nem a gente aqui da Europa que já diminuiu a nossa crescimento vegetativo. Então o neo-malthusiano parte da premissa que países subdesenvolvidos não devem fazer tantos filhos porque o número de filhos vai atrapalhar no crescimento econômico. Entenderam? Eles já nem levam mais em conta a alimentação, eles só falam da economia. A teoria neo-malthusiana está presente até os dias de hoje. Tem um monte de gente que pensa assim, talvez tu que está vendo o vídeo pense assim também. E ela perdurou por muito tempo e ela também tem como um dos alicerces principais da teoria o quê? Um controle de natalidade muito rígido. Enquanto Malthus achava que era só ficar na ideia celibatária, os neo-malthusianos acabam defendendo métodos contraceptivos, um aborto, pílula do dia seguinte, enfim, qualquer método DIU que fizesse a mulher não ter filho eram defendidos e é defendido pelo neo-malthusiano. A gente tem um país que segue grandes políticas de combate à taxa de natalidade, que é a China. A China, por exemplo, até pouco tempo atrás permitia só um filho por casal.
Ah, eles só podiam ter um filho se eles tivessem 2 filhos, o que que acontecia? Podia ter 2, 3, 4, 5, 10. Só que depois de um filho, tu era cobrado muito mais imposto. Então isso foi um controle rígido populacional que a China fez, por exemplo. Até em termos aí de atualidades, isso já caiu por terra, tá? Hoje em dia a China, tu já pode ter 2 filhos, tá? Então os neomalthusianos duraram muito tempo, até que surgem eles, a corrente demográfica aí que combate a perspectiva malthusiana e neomalthusiana, que são os reformistas ou marxistas. E eles partem da seguinte premissa. Eu consigo observar, né, eles pensando lá na teoria deles, pô, estou observando aqui, pessoas pobres fazem mais filhos. E daí quando tu vai comparar com os dados do IBGE, tu vê que é verdade. Pessoas pobres tendem a ter mais filhos. Então o que que eles pensaram? Vamos proibir essas pessoas de ter filhos, que nem os neomalthusianos? Não. Eles partem da premissa que o problema é qual? O problema é socioeconômico. Então, se a gente pegar essas pessoas pobres e der para elas instrução e der para elas formas de saírem da pobreza, a tendência é que se tenha menos filhos. E a gente consegue inferir isso na demografia. A gente consegue ver que diminui muito o índice de filhos por pessoa à medida que o grau de instrução sobe. Até porque eu vou contar um segredo para vocês. Ter filho é caro, hein? Ter filho é bem caro. Então a gente tende, à medida que tem mais instrução e emprego, a tender a diminuir o número de filhos. Então o que que os marxistas ou reformistas eles vão defender? Uma reforma socioeconômica da educação, distribuição de renda, emprego, porque eles partem da premissa que a miséria gera miséria. Então se tu não fizer nada em cima da miséria, tu vai ter sempre miséria ao quadrado, tá? Essas são as 3 clássicas que a gente tem dentro das teorias demográficas, só para retomar. Teoria malthusiana, que fala da produção de alimentos e produção de pessoas, né? Produção de pessoas não, mas fala do número de pessoas. Fala da neomalthusiana, que os países pobres não enriqueceram porque estão fazendo muitos filhos. E da marxista e reformista, que fala que o problema é a desigualdade. É só isso? Estou pronto para a prova? Não está 80% pronto, né? A gente tem essa última agora, que seria a ecomalthusiana. Eco, lembra o quê? Ecologia, as coisas da biologia, cuidado com a natureza, aquela galera do... Namastê, lembra? Toda essa coisa bonita. O ecomalthusiano, ele parte do seguinte princípio. Olha, qualquer indivíduo que nasça no planeta Terra, tá? Qualquer indivíduo que nasce no planeta Terra, ele ocupa e ele usa recursos naturais. É fralda, é calça, é papel para limpar o bumbum do bebê, um monte de recurso natural. Então o ecomalthusiano defende que as pessoas têm que ter controles rígidos populacionais, mas não por causa da economia, não por causa dos alimentos, mas sim para preservar os recursos naturais. Então vocês estão observando aí na tela toda essa parte que a gente chama aí de intertropical. Se a gente pegar essa parte intertropical sul, que pega países mais pobres, é bem em cima desses locais que vocês estão vendo que tem as principais florestas do mundo, e é em cima desses países que os ecomalthusianos falam que tem que diminuir o número de população, tá? A crítica que se faz aos ecomalthusianos é qual? Pô, é muito fácil, né, meu velho? Tu fez lá tudo na Europa, se desenvolveu, destruiu as florestas da Europa, agora tu tá proibindo a gente de destruir. Essa é a crítica que se faz. Mas, por outro lado, também tem essa preocupação ambiental. Então fica aí esse grande dilema que poderia ser, inclusive, abordado aí numa possível redação do Enem. Então era isso, gurizada. Espero que vocês tenham entendido aí as teorias demográficas. Mas eu já vou deixar uma dúvida para vocês, que nem Thomas Malthus saberia responder. Vocês sabiam que Mônaco, na França, tem mais densidade populacional do que a China? Na próxima aula eu explico um pouco melhor isso. Fica ligado.